Um dólar de 1971 comprava 8 produtos. Hoje, esse mesmo dólar compra apenas um. Não foi inflação normal. Foi o maior calote da história moderna, disfarçado de política monetária. 15 de agosto de 1971. Um domingo à noite. O presidente Richard Nixon interrompe a programação da televisão americana. Promete defender o dólar contra especuladores. Diz que a medida será temporária. 54 anos depois, ela continua em vigor. Naquela noite, o dinheiro deixou de ser real. E a pergunta que ninguém faz é: por que nenhuma moeda no planeta jamais voltou a ser lastreada em algo concreto? Você pode achar que isso é problema americano, mas pense no seguinte: o imóvel que seus avós compraram com 3 anos de salário hoje exige 25 anos de trabalho. O carro popular que custava 12 salários mínimos nos anos 80, agora custa mais de 40. Não é coincidência. É consequência direta do que aconteceu naquela noite de agosto. Para entender como chegamos aqui, precisamos voltar ao final da Segunda Guerra Mundial. Em julho de 1944, representantes de 44 países se reuniram em um hotel nas montanhas de New Hampshire. O objetivo era reconstruir o sistema financeiro mundial devastado pela guerra. O resultado foi o Acordo de Bretton Woods. O sistema funcionava assim: todas as moedas do mundo seriam atreladas ao dólar americano, e o dólar seria conversível em ouro a uma taxa fixa de 35 dólares por onça. Qualquer banco central poderia trocar seus dólares por ouro físico nos cofres americanos. O dólar se tornou literalmente tão bom quanto o ouro, e os Estados Unidos tinham muito ouro. No final da década de 40, possuíam mais de 20 mil toneladas, quase 1/4 de todo o ouro já minerado na história da humanidade. O sistema funcionou bem por quase 2 décadas, mas tinha uma falha que os economistas já identificavam. Os Estados Unidos eram o único país que podia criar dólares. Como todos precisavam de dólares para comércio internacional, os americanos podiam gastar mais do que produziam. Imprimiam dólares e compravam produtos do mundo inteiro. Os outros países acumulavam esses dólares em suas reservas. Mas se os países estrangeiros quisessem trocar todos esses dólares por ouro, os Estados Unidos teriam metal suficiente. O presidente francês Charles de Gaulle fez exatamente essa pergunta. Em fevereiro de 1965, ele fez um pronunciamento que abalou Washington. Chamou a situação de privilégio exorbitante. Disse que os Estados Unidos podiam se endividar de graça, às custas de outros países, porque pagavam suas contas com dólares que só eles podiam criar. De Gaulle não ficou apenas nas palavras. Ordenou que a França convertesse suas reservas em dólares por ouro físico. Enviou a Marinha Francesa através do Atlântico para recolher o metal dos cofres do Federal Reserve. Guarde este número. Entre 1963 e 66, a França repatriou 3.300 toneladas de ouro. Foram 44 viagens de navio e 129 voos. Alemanha Ocidental, Espanha, Suíça e outros países seguiram o exemplo. Todos queriam seu ouro de volta. Em agosto de 1971, os Estados Unidos tinham apenas 10.000 toneladas de ouro, menos da metade do pico. As reservas derretiam, e havia 4 vezes mais dólares em circulação do que ouro para cobri-los. Agora, visualize o que estava acontecendo. Imagine uma cidade pequena com apenas um banco. Esse banco emitiu 1.000 recibos prometendo que cada um pode ser trocado por uma moeda de ouro. No início, o banco tinha 400 moedas. A maioria das pessoas nunca trocava seus recibos. Confiavam que o ouro estava lá, mas o banco continuou emitindo recibos. 5.000, 10.000, 20.000. E algumas pessoas começaram a desconfiar. Pediram suas moedas. O banco entregou, mas a reserva foi caindo. 300 moedas, 200, 100. Agora todos querem trocar ao mesmo tempo. O banco não tem ouro suficiente. Pode admitir que emitiu recibos demais e declarar falência, ou pode mudar as regras e dizer que os recibos não valem mais ouro. Nixon escolheu mudar as regras. Naquela noite de domingo, anunciou a suspensão temporária da conversibilidade do dólar em ouro. Disse que era para proteger o dólar de especuladores. Prometeu que voltaria ao normal após reformas. A janela do ouro nunca foi reaberta.
O sistema de Bretton Woods morreu naquela noite, e o dólar se tornou o que os economistas chamam de moeda fiduciária pura. Seu valor passou a depender exclusivamente da confiança no governo americano. Não há mais limite físico para quanto dinheiro pode ser criado. Mas se governos podem criar dinheiro do nada, por que não resolvem todos os problemas simplesmente imprimindo mais? A resposta está nos números que vou mostrar agora. Em 1971, a oferta monetária americana era de cerca de 685 bilhões de dólares. Em 2024, ultrapassou 21 trilhões, um aumento de mais de 3.000%. A economia americana cresceu nesse período, mas não cresceu 3.000%. Então, o que acontece quando a quantidade de dinheiro aumenta muito mais rápido que a produção real de bens e serviços? Inflação. Mais dinheiro perseguindo a mesma quantidade de produtos significa preços mais altos. O dólar que comprava 8 produtos em 1971, hoje compra apenas um equivalente. Perda de 87% do poder de compra em 5 décadas. O Brasil sentiu essas ondas de choque de forma ainda mais brutal. Após o fim de Bretton Woods, a instabilidade monetária global contribuiu para décadas de inflação galopante no país. A situação brasileira ilustra perfeitamente o que acontece quando governos perdem controle sobre a criação de moeda. Nas décadas de 80 e início dos 90, o Brasil trocou de moeda várias vezes. Cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novamente, cruzeiro real. Cada nova moeda era tentativa de escapar da hiperinflação. Cada tentativa fracassou. Este dado revela a magnitude do problema. No primeiro semestre de 1994, a inflação brasileira chegou a 757% em apenas 6 meses. Média mensal de 43%. O brasileiro recebia o salário e corria para o supermercado. Literalmente, porque no dia seguinte, os preços já teriam subido. Quem guardava dinheiro via suas economias evaporarem em semanas. O Plano Real, implementado em 1º de julho de 1994, conseguiu estabilizar a economia através de uma estratégia engenhosa. Criou uma unidade de conta paralela chamada Unidade Real de Valor. A URV funcionava como moeda virtual estável, enquanto o Cruzeiro Real continuava se desvalorizando. Todos os preços passaram a ser cotados nas duas unidades. 1 quilo de arroz custava, por exemplo, 1.000 cruzeiros reais e 0,36 URV. O preço em cruzeiros subia todo dia. O preço em URV permanecia estável. Quando a população internalizou que a URV mantinha valor, ela se tornou a nova moeda, o real. Os números mostram o sucesso. Inflação de 47% em junho despencou para menos de 7% em julho. Um mês. Uma das quedas mais rápidas de hiperinflação já registradas. Mas aqui está a ironia que poucos discutem. O real também é moeda fiduciária. Não é lastreado em ouro. Seu valor depende da confiança no Banco Central brasileiro e na disciplina fiscal do governo. Se o Brasil imprimir reais demais, a história se repete. A diferença entre o cruzeiro de 1994 e o real de hoje não é a natureza da moeda. É a política monetária por trás dela. E isso nos leva de volta ao sistema global. Desde 1971, todas as moedas importantes do mundo são fiduciárias. Dólar, euro, iene, libra, yuan, real. Nenhuma é lastreada em ouro ou qualquer ativo físico. Então, o que impede governos de criar dinheiro infinitamente? A resposta teórica é disciplina fiscal e política monetária responsável. A resposta prática observada nas últimas décadas é muito pouco. A dívida pública americana estava em cerca de 35% do produto interno bruto em 1971. Era o ponto mais baixo desde antes da Segunda Guerra Mundial. Em 2024, essa proporção ultrapassou 122%. A dívida mais que triplicou em relação ao tamanho da economia e continua crescendo. Aqui está o que conecta diretamente ao seu bolso. Desde o início dos anos 70, os salários reais dos trabalhadores praticamente estagnaram em relação à produtividade. Entre 1979 e 2020, a produtividade americana cresceu 61%, mas os salários cresceram apenas 17%.
Os trabalhadores produzem mais, recebem proporcionalmente menos. A diferença foi absorvida por quem possui ativos que se valorizam com a inflação. Imóveis, ações, empresas. Quem tem dinheiro parado perde poder de compra ano após ano. Quem tem ativos vê seu valor nominal subir. A inflação constante funciona como transferência silenciosa de riqueza. O ouro ilustra isso perfeitamente. Em 1971, custava $35 por onça. Era o preço fixo de Bretton Woods. Em 2024, ultrapassou $2.600, aumento de mais de 7.000%. Mas o ouro não ficou mais valioso. Uma onça de ouro continua sendo uma onça de ouro. O que mudou foi o dólar. Ele perdeu seu valor. O ouro apenas revelou essa perda. E agora a pergunta que define o futuro: quanto tempo esse sistema pode durar? Pesquisas históricas indicam que a vida média de uma moeda fiduciária varia entre 27 e 40 anos. Das 152 moedas fiduciárias que colapsaram ao longo da história, a maioria sucumbiu à hiperinflação ou instabilidade política. Estamos com mais de 50 anos no atual experimento de moeda fiduciária global, o mais longo da história, sem nenhum lastro físico em nenhuma moeda importante do planeta. Não significa que o sistema vai colapsar amanhã. Pode continuar por décadas. Mas a matemática permanece. Se a quantidade de dinheiro cresce consistentemente mais rápido que a economia real, o valor de cada unidade monetária diminui. Então, por que nenhum país voltou ao padrão ouro? Porque governos não querem limites para seus gastos. O padrão ouro impõe disciplina brutal. Você não pode gastar mais do que tem em reservas. Isso restringe programas sociais, gastos militares, estímulos econômicos, resgates de bancos. Moeda fiduciária oferece flexibilidade. Permite responder a crises rapidamente, imprimir dinheiro durante uma pandemia, financiar uma guerra, resgatar instituições financeiras, mas também permite adiar consequências indefinidamente, até que não seja mais possível adiar. Nixon prometeu que a suspensão seria temporária. Mais de meio século depois, nenhum presidente sequer mencionou reabrir a janela do ouro. O sistema que deveria durar alguns meses se tornou permanente e redefiniu completamente o que significa dinheiro. Antes de 1971, dinheiro era um certificado que representava algo físico guardado em um cofre. Depois, tornou-se apenas uma promessa que pode ser diluída sempre que o governo decidir criar mais. A questão não é se você percebeu essa mudança. A questão é quanto ela já custou a você. Em anos extras de trabalho para comprar uma casa. Em aposentadoria que precisará ser maior porque o dinheiro guardado hoje valerá menos amanhã. Em poder de compra que evapora silenciosamente, enquanto os números na sua conta parecem crescer. O dinheiro deixou de ser real naquela noite de agosto de 1971. E talvez a maior ilusão não seja o sistema em si, seja acreditar que alguém tem interesse em mudá-lo.